Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada, que bom que estamos juntos para mais um encontro de fé, encontro de espiritualidade. E no dia de hoje, iniciando o mês de julho, desde já que julho seja um mês abençoado, cheio da graça, da presença de Deus, na verdade, que seja um mês, com certeza um mês de tranquilidade, um mês que muitas escolas entram de férias e recesso, onde também algumas pessoas tiram para descansar. Então que seja um mês assim, cheio da graça de Deus. E iniciamos o mês dando continuidade no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo de 28 a 34. Então vamos juntos meditar, rezar juntos, né? Mateus, capítulo 8, de 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Saindo dos túmulos, eram tão violentos que ninguém podia passar naquele caminho. Eles então gritavam: Jesus Nazareno, que tem a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Jesus disse: Ide, os demônios saíram e foram aos porcos. E logo toda a manada tirou-se monte abaixo dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, nós vamos percebendo que é interessante quando nós lemos e meditamos os evangelhos, os 4 evangelhos, situações de pessoas que se aproximam de Jesus, querem estar perto, e outras situações que eles querem que Jesus se afaste, eles têm medo da ação de Deus. Na verdade, quando ouviram, pediram que se retirasse da região deles. Então, o Evangelho de hoje nos traz uma das cenas mais impressionantes do mistério de Jesus. Depois de acalmar a tempestade do mar, ele chega à região dos Gadarenos, território pagão. A região dos Gadarenos não é um detalhe sem importância, né? Cristo atravessa fronteiras de Israel para mostrar que a sua salvação é destinada a todos os povos, todos. Ele vai ao encontro daqueles que vivem longe de Deus, como vai ao encontro daqueles que vivem perto, né? A primeira imagem que o evangelista apresenta é muito significativa. 2 homens saem do túmulo. Ou seja, na Sagrada Escritura, o túmulo simboliza o lugar da morte.
da desesperança, da separação, na verdade. Aqueles homens ainda respiravam, mas já viviam mortos, né? Interessante essa colocação do evangelista. O pecado e a ação do maligno sempre produzem exatamente isso em nós. Retira o homem, retira a mulher da verdadeira vida. E a gente vai se afundando, vai morrendo nessa vida de pecado, né? Hoje talvez não vejamos tantas expressões extraordinárias, né? Mas podemos perceber inúmeras formas de escravidão do homem, na verdade. Vícios, ressentimentos, pornografias, egoísmo, consumismo, violência, desesperança, a perda do sentido da vida. São pessoas vivas biologicamente, mas interiormente aprisionadas. Então, quando o Evangelho nos coloca esses dois homens saindo do túmulo, né, são situações dessas que muitas vezes nós vivemos nos dias de hoje. E somos, muitas vezes, escravos dessas situações. Santo Hilário vai nos dizer que os dois personagens representam o homem dominado pelo pecado, incapaz de reencontrar sozinho a caminho da liberdade. Então, existem pecados que a gente não consegue sair sozinho, precisamos de ajuda. Existem vícios que a gente não consegue sair sozinho, precisamos de ajuda. E quantos vícios nós vamos vendo nos dias de hoje, cada vez, às vezes não é aquele que era vivido naquele tempo, outros hoje, ou muitas vezes são aqueles mesmos, né? E aí a gente vai se escravizando nisso. Cristo atravessa o mar justamente para libertar aqueles que não conseguem se libertar por si mesmo. São João Crisóstomo vai dizer que os demônios reconhecem imediatamente quem é Jesus. O que tem a ver conosco, Filho de Deus? Os homens muitas vezes duvidavam da identidade de Cristo, os demônios, porém, não tinham dúvida acerca do seu poder. Ou seja, isso revela que o mal conhece perfeitamente a autoridade de Cristo. O demônio pode tentar enganar, seduzir, mas jamais pode ter um poder igual ao de Deus. Basta uma única palavra de Jesus. Única. Ide. Nenhuma oração longa, nenhum gesto extraordinário. Uma única palavra basta. E aqui, abrindo parêntese, falando de uma só palavra, basta, é como aquele centurião que vai encontrar Jesus. Olha, meu oficial está precisando ser curado. E aí Jesus fala para ele, não, eu vou lá curá-lo. Não, dizei uma só palavra tua e ele ficará curado. A fé. Porque toda autoridade pertence a Cristo, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, no número 550, a vinda do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Os exorcismos de Jesus libertam os homens do domínio dos demônios e antecipam a grande vitória da cruz. Ou seja, o reino chega justamente expulsando aquilo que escraviza o homem. Em seguida, os demônios entram numa manada de porcos. É interessante que, para o judeu, o porco era um animal impuro. Como nós vamos ver no livro do Levítico, capítulo 11, versículo 7. Porém, muitos dos padres da igreja enxergam aí um simbolismo profundo. Santo Agostinho, ele comenta que o demônio sempre procura uma morada. Quando encontra uma alma vazia da graça, ocupa. Quando é expulso por Cristo, revela a sua verdadeira intenção, destruir. A queda dos porcos, precipitando-se no mar,
manifesta aquilo que Satanás sempre deseja fazer com o ser humano. Como dirá o próprio Jesus, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Como nós vamos ver no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O demônio nunca oferece liberdade, ou seja, apenas promete e depois escraviza. Né? O pecado ele é assim, né? Ele se aparenta de bom, gostoso, e o pecado ele é bom, ele é prazeroso, mas ele vai te escravizando, ele vai te esvaziando. Se ele fosse ruim, ninguém fazia. Então ele vai te esvaziando, te escravizando, ele vai te sugando, até que uma hora ele te joga no fundo do poço. Ou seja, no entanto, o que acontece de extraordinário, né? Eles pedem, retira-te da nossa região. Aquele povo pediu para que Jesus retirasse. Aqui está o verdadeiro drama do Evangelho. 2 homens recuperam a vida, mas a cidade chegou apenas à perda dos porcos. Você já viu aquelas pessoas que, mesmo que tenha uma coisa boa, sempre tem alguma coisa para reclamar, né? Olha, senhor, essa água está boa, porém, ela está quente, ela está assim, está assado. Ah, o tempo está frio, né? Mas sempre nós temos algo para reclamar, na verdade. Né? Como no Evangelho, né? Eles não viram o que foi feito de bom, mas o que foi ruim, perdemos os porcos e... Né? Preferiram o prejuízo econômico à presença de Jesus. São Jerônimo, ele vai comentar aqui, eles amarraram mais seus bens temporários do que a salvação eterna. Ou seja, o que eu tenho amado mais? O que eu tenho dado prioridade? Quantas vezes também preferimos conservar nossos porcos, na verdade? Há quem não queira abandonar o pecado porque ele proporciona prazer. Há quem não queira perdoar porque prefere alimentar a mágoa. Há quem coloque o dinheiro acima da honestidade. Há quem preserve uma vida confortável, mas sem espaço para Deus. Sempre que escolhemos nossos interesses acima de Cristo, repetimos o pedido, né, daquele povo, repetimos o pedido dos gadarenos: Senhor, afasta-te. Papa Francisco nos recordava algo semelhante na exortação apostólica Evangelii Gaudium. Há cristãos cuja vida parece uma quaresma sem Páscoa. Quando Cristo deixa de ocupar o centro, a alegria desaparece e a fé torna-se apenas aparência. Na Constituição Gaudium et Spes, né, ensina que somente no mistério do Verbo encarnado encontra a verdadeira luz, o mistério do homem. Ou seja, sem Cristo, o homem perde a compreensão de si mesmo. Sem Cristo nós perdemos isso. O Evangelho termina sem dizer se aquela cidade se converteu, mas deixa uma pergunta que fica para mim, que fica também para você. Quando Jesus entra na minha vida e começa a mexer naquilo que mais valorizo, eu o acolho ou eu peço que vá embora? Porque seguir Cristo sempre implica perder alguma coisa. Perder orgulho, perder o pecado, perder o egoísmo, perder-se aquilo que impede a liberdade dos filhos de Deus. Mas aquilo que parece perda torna-se ganho. Santo Irineu de Leão, ele vai dizer que
A glória de Deus é o homem vivo. E a vida do homem consiste na visão de Deus. Cristo veio justamente para devolver ao homem essa vida verdadeira. Peçamos hoje, amado, essa graça de estarmos sempre na presença de Cristo. Eu não sei quais são os pecados que você tem cometido frequentemente, que tem te aprisionado. Eu não sei quais são os sentimentos que tem te aprisionado. Se é rancor, mágoa, ressentimento, ódio. Eu não sei quais são os sentimentos que têm crescido dentro de você. Mas não faça como os gadarenos. Senhor, afaste-te. Afaste-te. Mas convida, Senhor, fica conosco. Como os discípulos de Emaú, é tarde. O dia já se vai, fica conosco. Permanece aqui conosco. Age em nós, age em mim, Senhor. Deixa Deus transformar a tua vida. Deixa Deus transformar a tua história, teu coração. Eu não sei quais são as marcas que você traz. Muitas vezes marcas doloridas, marcas que machucam. Marcas que não te fazem crescer, mas que você se sente sozinho, abandonado. Peça ao Senhor que venha preencher o teu coração, venha afastar de você todos esses sentimentos que vão te afastando de anunciar o verdadeiro amor de Deus. Pede essa graça ao Senhor. Afasta de mim, Senhor, todo orgulho, toda vaidade, todo pecado, todo egoísmo. Me faz novo, faz uma pessoa nova, renovada, transformada no amor de Deus. Que este amor de Deus possa entrar no teu coração e você possa transmiti-lo a quem mais precisa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, a sua casa, a sua vida, a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.